Muito boa noite, seja muito bem-vindo à página do Instituto Fragata aqui no Instagram, um local onde diariamente você encontra conteúdos para o teu desenvolvimento pessoal e profissional. E hoje eu tenho uma convidada muito bacana, que é a Ariane Tamanarra. A Ariane, ela é treinadora comportamental, é coach, e ela vai conversar um pouco com a gente sobre o tema autossabotagem. Você sente que você se auto-sabota muito? Você percebe que de repente a tua vida está em padrões, que às vezes parece que tudo vai mudar, volta para a mesma coisa, ou de repente você se vê improdutivo e quando observa, percebe que tinha tempo. Por que acontece a autossabotagem? A Ariane vai conversar com a gente e a gente vai trocar uma ideia muito bacana sobre esse tema. Boa noite, Kátia. Seja muito bem-vinda. Vou convidar a Ariane para entrar aqui com a gente, para a gente começar a dar início no tema. Coach, treinador comportamental, está aí já uns 9, 10 anos trabalhando com a área de desenvolvimento pessoal e profissional. Ariane, boa noite. Boa noite. Tá vendo, Boa ouvindo noite. bem? Estou ouvindo bem. Tá me ouvindo Que bem legal. também? Estou te ouvindo otimamente. Seja bem-vinda aqui ao canal do Instituto Fragata. Aqui a gente trabalha temas desenvolvendo a parte profissional, mas como a gente entende que a parte profissional é uma consequência da parte pessoal, muitas vezes nós também trazemos temas aqui mais voltados ao desenvolvimento pessoal. E a autossabotagem é um tema muito importante, né, Ariane? Fica à vontade, seja bem-vinda, pode se apresentar se você quiser e fala pra gente aqui, o que você pode nos dizer já de cara sobre autossabotagem. Bom, eu agradeço demais o convite para participar. Bom, a autossabotagem é muito comum, né? Porque elas, às vezes, vem através dos medos que a gente sente. Só que a maioria das pessoas, né, vamos dizer assim, não tem essa autopercepção, né? Por causa da falta de autoconhecimento, né? Porque são os pensamentos que a gente tem, às vezes, que estão, vamos dizer assim, sabotando a gente. Mas lógico que esses pensamentos, eles vêm de um sentimento, né? E por isso que as pessoas procrastinam ou sentem preguiça. É aquela pessoa que fala assim, eu vou estudar a tal hora, e ela acaba, né, vamos dizer assim, procrastinando isso, fazendo coisas secundárias, né? E deixando as que são principais, que é de acordo com aquilo que ela tem como objetivo, né? Ela acaba deixando de fazer. Isso vira um ciclo vicioso, porque gera culpa, né? E a pessoa sente que a vida dela não está saindo do lugar, mas ela não consegue entender o porquê, né? Então aí tem o quê? Os nossos sentimentos, né? E isso vai criando muita coisa, vai criando várias crenças limitantes também, né? Vamos dizer assim que a autossabotagem é aquela pessoa também que pensa assim, tudo que eu começo eu não termino, mas por quê? Porque tudo aquilo que a pessoa tem, né, e ela começa a fazer, ela tem como desejo, ela começa a fazer, ela para. Aí quando ela para, por quê? Porque ela está se sabotando. Que lógico que todo mundo tem o potencial de materializar, de, né, ter tudo aquilo que a pessoa realmente deseja na vida, desde que ela trabalhe para isso. E para isso a gente precisa trabalhar o quê? O nosso interno. Porque vamos dizer assim que o nosso mundo interno é um reflexo, né? Vamos dizer assim, do mundo, o nosso mundo interno é um reflexo do mundo externo. Então a gente Sim. às vezes tem um bloqueio emocional, né, e a gente não consegue fazer as coisas, e acaba nascendo várias crenças limitantes que, né, acabam sabotando mais ainda a pessoa, né, e a morte dos objetivos, a morte dos sonhos, né, de tanta pessoa se auto-sabotar. E uma coisa Sim. que a gente trabalha muito, né, em termos de autoconhecimento, é a gente começar a querer entender quais são os nossos reais medos, né, porque é isso que está limitando a gente de fazer aquilo que a gente precisa fazer, né? E vamos dizer assim que quando a gente tem um objetivo de verdade que ressoa dentro do nosso coração, né? E o primeiro ponto é ter a clareza, né? Se você tiver clareza daquilo que você quer, né, automaticamente você vai enfrentar esse qualquer como, né? Tudo aquilo que você precisa fazer. Só que é um momento assim de você também ter decisões claras, né? Você saber onde você quer chegar e você começar a tomar decisões diárias de acordo com aquilo que você quer, né? E aí você consegue aprender a lidar com a autossabotagem, que eu não vou dizer que a gente, né, elimine ou acabe com a autossabotagem, né? Porque o medo, às vezes, vamos dizer assim, toma conta da gente e às vezes isso acaba, né, dominando o nosso comportamento. Sim. Você lembra de algum caso? Porque para mim, no começo era muito estranho, assim, porque é uma coisa ilógica, né? Quando a gente para pensar, eu quero muito uma coisa e eu me saboto para não conseguir aquilo que eu mesmo quero. Obviamente não é uma coisa da razão, é uma coisa que realmente, como você trouxe, é uma coisa bem emocional. Mas muitas vezes, pelo menos para mim, assim, ficava muito subjetivo, né?
Você lembra de repente algum caso de alguém que você atendeu, claro que não precisa citar nomes, ou de repente alguma experiência que você consegue assim, ilustrar que houve uma autossabotagem? Bom, eu, assim, no começo da minha carreira, eu tinha muito medo, assim, de falar em público, né? Então, eu me auto-sabotava muito, assim, nesse sentido, porque eu deixava para fazer as coisas na última hora, apresentação, ou qualquer tipo, né, de coisa que eu tinha que me expor, né? Então, eu acabava me sabotando e, às vezes, acabava não fazendo aquilo que eu precisava fazer, ou sempre ficava pensando assim, preciso ter mais conhecimento para fazer isso, né? Então, aí já começa a autossabotagem. Né? Então, esses tipos de pensamento que vão o quê? Bloqueando a gente. E por isso que eu comecei o quê? A entender que é necessário o enfrentamento dos medos. Mas se você não sabe, né, ter a clareza do que você sente de verdade, qual é o seu maior medo, é difícil de você conseguir enfrentar. Uma coisa que eu percebi é que eu buscava muita aprovação das pessoas. Né? Então, eu tinha medo, né, do que as pessoas iriam pensar do que eu ia falar. Né? E a maior parte das pessoas, o maior medo que elas têm é de falar em público. Né? Mas isso também veio um pouco da minha infância, né, de experiências que eu tive, né, que me bloquearam bastante. Né? Então, conforme eu fui trabalhando, né, toda essa questão do autoconhecimento, eu consegui me entender, aí começou o quê? A me dar mais coragem de ter esse enfrentamento, né, de eu conseguir me expressar, conseguir falar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que é a minha verdade, né, para poder também ajudar as pessoas como eles estavam me ajudando. Sim. E por onde que a gente começa? Porque a primeira coisa a gente tem que identificar, né? O que está auto-sabotando, o que está acontecendo. Mas uma vez que a pessoa ela percebeu o que está se sabotando, como é que é essa mudança? Como é que você trabalha isso com as pessoas que você atende para auxiliar elas a quebrar essa auto-sabotagem, vamos dizer assim? O primeiro ponto que eu identifico é o emocional da pessoa quando ela está me falando as coisas, né? Por exemplo, eu trabalho com muitas pessoas que querem fazer transição de carreira, né? Elas estão num certo, né, tipo de emprego e elas querem ir para outros, né? Então, eu ajudo elas nesse processo seletivo, que às vezes é muito extenso e ele precisa muito da dedicação da pessoa em termos de estudo, em termos de idioma, né? Então, às vezes a pessoa tem um bloqueio emocional, né, para aprender o idioma. Mas no fundo, ela tem um senso de perfeccionismo, né? Então, ela não se permite falar o inglês por medo de falar errado. Então, não vai aprender nunca, porque não existe certo e errado. Se você está aprendendo, você vai errar, e errar faz parte desse processo, né? Sim, Então, aí não pode ter medo de falar errado, né? Vai ter que começar falando errado, treinando, 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 até se tornar fluente, porque não tem outra forma da pessoa aprender, mas o quê? O primeiro passo é mudar a crença, né? Mudar essa sim, crença de ter medo de falar errado. Né? E sim, começar a sentir que isso é normal a gente errar, né? Nós somos seres humanos e a gente vai errar em algum momento. Então a gente tem sim. que ter só essa plena certeza aqui, né? A gente precisa se permitir, porque o primeiro ponto é a crença, porque a autossabotagem começa a colocar essas crenças que limitam, que bloqueiam. Ah, eu não consigo, eu não posso, não dá. Sim. Então, mais uma vez, a gente percebe que até a autossabotagem já é um reflexo já de um processo emocional que com certeza vai apontar de novo para a história de vida da pessoa, né? Porque, pelo que você está falando, então, a pessoa ela se autossabota, sim, pelo medo, mas também por uma dúvida, talvez, para não dizer descrença, assim, a pessoa às vezes fica com tanto medo de não conseguir, ou às vezes até o contrário, medo de conseguir, e de repente aquilo dá muito certo e trazer muita coisa para ela, e de repente ela vai ser colocada numa posição que ela vai ter que assumir responsabilidades maiores, e de repente, se tiver até um gatilho de busca de aprovação aqui, pode ser que ela já nem queira assumir esse movimento, porque sei lá, talvez aí volta o medo, volta a descrença, volta a dúvida, e talvez é por aí que a pessoa vai se sabotando e vai deixando de fazer aquilo que ela precisaria fazer, é isso? É exatamente isso, porque começa a se, vamos dizer assim, a pessoa sentir o medo e ela não conseguir lidar com o medo porque ela não identifica. Então, ela vai aceitando tudo que vem na mente dela. Por exemplo, a pessoa precisa estudar. Né? Então, aí a pessoa faz o quê? Ela faz as coisas secundárias primeiro, né? Tudo aquilo que não é importante, e deixa o que é importante para depois. Aí, o que que acontece? Bate um cansaço na pessoa e ela não faz. Né? Porque aí ela se dá aquela desculpa. Ai, não estou conseguindo pensar nisso, agora não consigo me concentrar, estou muito cansado. Então, a pessoa, né, ela começa a lhe dar essa desculpa para ela mesma e ela sente um contentamento com essa desculpa, mas no final do dia vem uma culpa. E aí vira um processo repetitivo, né? Porque a pessoa está querendo muito alcançar aquilo que ela quer, mas ela não está conseguindo
prestar atenção que ela está sentindo medo, né? E o medo, né, vamos dizer assim, a pessoa não consegue fazer as coisas, mas por quê? Porque ela está aceitando isso. E uma coisa que eu comecei a entender era não aceitar as sugestões que vinham da minha mente. Porque, vamos dizer assim, a nossa mente, ela vai travar a gente em algum momento quando a gente sente, né, vamos dizer assim, uma ameaça, né? Porque o medo é quando a gente se sente ameaçado. É o medo de não conseguir, ou é o medo de não dar conta, né? Porque, vai, vou assumir muita responsabilidade, será que eu vou dar conta disso? Então, o medo vai aparecendo de várias formas. Se a gente não estiver atento, né, a gente fica se auto-sabotando, a gente fica procrastinando, deixando, né, deixando para depois, e esse depois nunca começa. Então, uma coisa que eu entendi que eu precisava, né, quando eu comecei, por exemplo, eu tinha medo de gravar vídeo. Aí eu falava assim, pô, mas o que que eu vou falar nesses vídeos? Né? Mas depois eu comecei o quê? Treinar. Quando você começa a treinar, fazer um treinamento diário, que nem eu ajudo as pessoas, por exemplo, a fazer as apresentações pessoais delas para o processo seletivo. Né? Então, eu dou uma lapidada, né? A pessoa escreve ali com o coração dela, e eu lapido um pouco para ficar mais apresentável, vamos dizer assim, a apresentação da pessoa. E o que que eu faço com ela? Ajudo ela a treinar. Então, ela vai fazendo a apresentação pessoal dela para mim, até um ponto que eu vejo que tá bom. Né? E isso a pessoa vai ganhando o quê? Autoconfiança. Né? Então, tudo aquilo que você faz repetidas vezes, né, a pessoa fica boa naquilo, e aquilo se torna um hábito para ela. Então, ela não precisa pensar naquilo para fazer. Ela simplesmente faz, ela flui. Né? Então, ela precisa... E uma coisa que eu falar para as pessoas, tem que sair do coração, sabe? Então, essa dedicação precisa ter um amor naquilo que se quer, de verdade. Porque quando você quer alguma coisa do fundo do seu coração, com certeza você tem o poder de manifestar isso. E todos os recursos que a gente precisa já está dentro da gente, que é a nossa coragem, a nossa determinação, a nossa perseverança. Né? Porque Sim, senão, se dúvida, porque a autossabotagem começa a trazer as dúvidas. Ah, será que isso é para mim mesmo? Será que realmente é para mim? Então a pessoa começa a ter vários questionamentos de dúvida. E conforme ela vai ter mais questionamentos, isso vai matando, vamos dizer assim, os sonhos da pessoa. Porque ela não se sente capaz. Né? Então aí agora a gente começa a trazer várias outras coisas, além da autossabotagem, que vai gerando outros sentimentos de culpa, de ansiedade, da pessoa estar vendo um futuro difícil lá na frente. Né? Mas por quê? Porque ela não está fazendo no hoje, porque é o hoje que constrói o futuro. Né? Então, tudo que você sim, está fazendo agora, todas as decisões que você está tomando, né, precisam ser conscientes. Porque se a gente vai no impulso emocional do medo, da dúvida, a gente acaba não fazendo. Né? E isso sim. que acaba deixando a gente cada vez mais para baixo, e vai desmotivando. Né? Então, o primeiro ponto é o quê? Você sempre ver, né? Enxergar aquilo que você quer de verdade na sua vida, né? Você pensar nisso, lembrar disso todos os dias. Porque isso também vai te ajudar a tomar as melhores decisões e parar de se auto-sabotar. Sim. É, porque pelo que você está falando aí, geralmente quando a gente entra nesse ponto, a mente começa a enganar fortemente, né, o que a gente está pensando. E acho que aí entra numa coisa, Ariane, que a gente aprendeu muito numa mentoria que eu terminei esse fim de semana, que foi a questão do comprometimento, né? Eu acho que, de uma certa forma, se a gente não tiver, primeiramente, mesmo a clareza, né, no que a gente quer, porque a gente quer muitas coisas, tá tudo bem querer muitas coisas, não tem problema, mas eu preciso só saber quantas dessas muitas coisas que eu quero eu consigo conquistar por vez, vamos dizer assim, né? Porque se eu quero tudo, obviamente eu não quero nada. Eu vou diluir muito o meu foco e isso muitas vezes não vai dar certo. Então, eu acho que, principalmente para a pessoa ela começar a pegar ritmo, ela começar a sair da zona da procrastinação, que com certeza é um ponto que afeta diretamente a autossabotagem, vai levar à procrastinação. Primeiro, o que você falou, que eu acho que é importantíssimo, né? A pessoa realmente ela tem amor naquilo que ela quer, ou seja, ela tem um significado mais profundo naquilo que ela está buscando, né? Para que ela consiga escolher se dedicar a essa ação, se dedicar a essa meta, a esse objetivo, mas não por uma obrigação, porque aí é que está o ponto, e a gente entendeu muito bem, eu só estou ligando aqui o meu celular, tá? A gente começou a entender muito bem que grande parte das vezes as pessoas elas não conquistam os objetivos delas porque a decisão de conquistar não foi clara. Ela não parou para observar realmente que todas as vezes que a gente escolhe fazer um movimento de mudança, a gente tem que se abrir para olhar quais são as demandas que isso vai trazer. Porque senão até aquilo que é bom, a pessoa de repente, sei lá, ela quer um trabalho novo, ela quer um movimento novo na vida dela, ela entra naquele movimento, mas se ela perder o propósito, aquilo que era uma coisa muito boa para ela, vai virar uma obrigação.
E da obrigação começa a vir essa insatisfação, que começa a vir a autossabotagem, que começa a vir a procrastinação, e aí entra no que você falou. A pessoa muitas vezes ela não consegue perceber que ela só precisa ser sincera com ela e reafirmar, eu ainda quero isso, porque às vezes você não quer mais e tá tudo bem. E é muito mais poderoso você dizer, ó, eu não quero mais isso e larga isso, deixa pra lá, do que você ficar se convencendo de, ah, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer. Falamos isso ontem, tivemos mentoria sobre autoconsciência e ansiedade, falamos exatamente sobre isso também, sobre esse ponto de que realmente eu preciso me comprometer com aquilo que eu quero, mas se não tiver um prazer dentro disso, por que que alguém se comprometeria com uma coisa desagradável, né? Realmente. Mas esse primeiro ponto, que nem, por exemplo, a Catila trouxe aqui o exemplo da dieta, né? Uma pessoa que está querendo fazer dieta, que está querendo emagrecer, né? E às vezes ela tem essa compulsão por comida, né? Vamos dizer assim que às vezes a gente, né, tem compulsões, mas no fundo é uma falta emocional, né, que a gente sente, né, que a gente acaba compensando na comida. Né? Não só, né, vamos dizer, em termos de dieta, mas pessoas que têm, fazem compras compulsivas também. Né? Porque no fundo, a pessoa quer ter o prazer agora, tanto da comida quanto da compra. Eu quero ter o prazer agora, eu quero sentir o bem-estar agora. Né? Então aí a pessoa acaba se auto-sabotando, mas aí no fundo, ela tem que perceber por que que ela está compensando na comida, qual é a falta emocional que ela sente, né, que ela se auto-sabota e ela está, né, continuando a comer cada vez mais ou comprando cada vez mais para o quê? Para ter essa saciedade, né, de sentir-se bem, de ter felicidade, né, mas que é uma felicidade imediata, vamos dizer assim. Né? Então aí a pessoa acaba se sentindo mal, né, por não conseguir, né, tá fazendo aquilo que ela precisa fazer, de fazer dieta, né, e isso vira um ciclo vicioso. Vamos dizer assim, né? A pessoa acaba desistindo, né? Depois ela recomeça de novo, porque no fundo ela tem esse desejo, essa vontade, né? Mas tem que lembrar sempre que você está o quê? Querendo ter sua autoestima de volta, está querendo elevar sua autoestima. E o primeiro ponto é a gente aceitar a si mesmo como a gente está nesse momento e se amar, né? Como a gente está agora. Que se você tiver essa aceitação e você começar o quê? Esses questionamentos com você mesmo para entender essa compensação que você faz da comida, né? Que às vezes vamos dizer assim, as faltas que a gente sentiu na infância, as nossas carências, a gente acaba compensando, né? Comendo demais. Né? Então, isso que acaba acontecendo, isso que auto-sabota a gente. Sim. Tudo volta mesmo no processo de autoconhecimento, né? Não tem como fugir disso, né? A gente falava ontem, e você está falando aí, assim, e apesar de a gente estar falando de um tema bem diferente, mas com certeza todo esse movimento de autossabotagem, obviamente ele vai gerar muita ansiedade, né? Então você está falando aí, está conectando com muitas coisas que nós conversamos, muitas coisas, porque eu acho que a primeira coisa é esse ponto, né, de identificar essas lacunas, né, essas faltas que nós temos, de observar que essa parte nossa que ama, que quer conectar com as pessoas, que aceita todo mundo do jeito que é, se ela for negligenciada no sentido da gente se distanciar, gerar mágoas, gerar rancores, gerar sentimentos, vamos dizer assim, mais densos, é o que, na minha percepção, começa a criar esse sentimento de falta que desencadeia esses comportamentos compulsivos, né? Eu fiz uma live no meu canal há um tempo atrás com um psicólogo chamado André Traves e ele fala dos anestésicos. E é exatamente disso que ele está falando, sabe? Isso, exatamente, os anestésicos. Né? A pessoa deixa de fazer aquilo, faz coisas secundárias. Por exemplo, pessoas que gostam de assistir série. Né? Então, às vezes, a pessoa fica assistindo série sem parar, isso é anestésico. Né? Porque ela fica distraindo a mente dela com outras coisas, né? E deixa de fazer aquilo que é importante, mas para o quê? Né? Para distrair a mente, fica se anestesiando. Sim. É porque esse processo de mudança, ele é um processo que exige esse comprometimento mesmo, né? Não que eu não tivesse uma ideia dessa palavra, mas ela ficou muito forte de um tempo para cá, porque a partir do momento que a gente desenvolve esse comprometimento em fazer uma mudança, em fazer uma transformação, a gente realmente tem que entender que é diferente essa entrega, né? Eu acho que quando a gente quer alguma coisa mesmo e a gente quer sair da autossabotagem, a gente tem que observar que é como se fosse assim, vou tentar explicar uma metáfora. Cada coisa da nossa vida é como se a gente atribuísse, vamos dizer assim, uma pontuação de intensidade, tá? Então, de repente, eu me dedico 5 para o meu trabalho, 5 para o meu relacionamento, 5 para a minha vida pessoal. É uma metáfora.
Só que quando a gente toma uma decisão que é mais poderosa, assim, a intensidade dessa entrega tem que ser maior. Eu preciso me aprofundar e me entregar de uma forma diferente, que é onde você trouxe a questão da gente se entregar de coração para aquilo que a gente quer, entendendo realmente que você precisa estar no centro desta mudança. Eu acho que esse é o ponto, pelo menos que eu percebo com os meus clientes, que é mais desafiador muitas vezes de despertar essa consciência, é essa compreensão. Você precisa estar no centro desta decisão de mudar. E não vendo a decisão de fora como se fosse algo que você não conquistou porque você não manifestou. Porque aí é uma coisa muito racional, muito. E aí vem o que você falou, né? A pessoa começa, de repente, a trazer um monte de sentimento, começa a já trazer uma série de autossabotagens, e aí já começa a acreditar que não pode fazer a mudança, e disso volta para o mesmo caminho. Então, eu acho que ver se faz sentido. No primeiro momento, se você quer parar com a autossabotagem, você precisa começar a observar qual é o seu momento da sua vida, o que está sendo importante para você nesse momento. Porque talvez tenham escolhas de coisas que você está fazendo hoje, que você escolheu lá atrás, mas que já não estão te fazendo sentido. E eu acho que a primeira coisa aqui é menos é mais nesse caso. Né? Se de repente você tinha 10 tipos de coisas que você estava envolvido, para olhar dessas coisas que você está envolvido, quais delas nesse momento realmente fazem sentido para você. Porque talvez essas 10, 4 ou 5 já não façam mais. Então, eu acho que quanto menos informação nesse sentido, melhor, porque eu fico com coisas mais diretas na minha mira, e isso talvez me ajude a me entregar sem tanta interferência, né? Sim, com certeza. Mas essa questão da autossabotagem, às vezes ela é um pouco delicada, né, nesse sentido, porque às vezes, né, como a Catila colocou ali, que às vezes é muito difícil, mas às vezes a gente vai precisar passar, né, entre aspas, vamos dizer assim, por um processo de cura, né, vamos dizer assim, de uma cura emocional, né, da gente começar a sentir que nós já somos inteiros, não nos falta nada. Né, e a gente chegar nessa compreensão, a gente precisa acessar tudo aquilo que a gente ainda tem dor, né? Porque se você começar a acessar as suas dores e você começar a mudar a percepção que você tinha daquela situação, daquilo que aconteceu lá atrás, daquela experiência, né, de um aprendizado, de uma evolução, de um desenvolvimento, né, aí você consegue superar, né, isso. E é lógico que isso já não vai mais te atrapalhar no hoje, quando você tem uma ressignificação, que a gente chama no coach, né, de conseguir mudar a percepção daquilo que aconteceu, né, para um aprendizado, para um desenvolvimento, né? Então, quando a gente consegue fazer isso, né, vamos dizer assim que essas, essa situação lá de trás, ela já não volta mais para o presente. Vamos dizer assim que a nossa mente ela é associativa, ela sempre fica trazendo o passado para o presente, né? Por mais que a gente não esteja consciente disso. Né? Porque a autossabotagem é essa inconsciência mesmo que a gente tem de, né, deixar os nossos medos invadirem a gente e dominando o nosso comportamento. Tá. Ó, o Presense fez uma pergunta aqui pra gente, inclusive, seja muito bem-vindo. O Presense está sempre com a gente nas lives aqui. Presense, quando eu vejo o SJP, eu lembro da aviação, que era a sigla da base de São José do Rio Preto. Você é de São José do Rio Preto mesmo? Seja bem-vindo mais uma vez, viu? Comodismo é autossabotagem, Ariane? Com certeza. Né? O comodismo é aquela pessoa que não quer mudar, está acomodada, né? Está numa zona de acomodação. No fundo, ela tem um desejo, né, de manifestar alguma coisa na vida, seja a profissão, seja um relacionamento, seja emagrecer, seja qualquer tipo de objetivo. Só que quando a pessoa cai nessa zona de acomodação, né, e com certeza é uma autossabotagem, né? Não tem como não ser, né? Porque ela não está fazendo nada diferente para conquistar aquilo que ela quer. Por isso que o Einstein tinha aquela frase: insanidade é as pessoas quererem ter resultados diferentes tendo as mesmas ações. Tá. Mas Né? nesse caso Quando a não gente pode ser. mas é um comodismo. Tá. Não pode ser, tipo, relativo, é que aí eu acho que ia cair em outra coisa, né? Por exemplo, é que se a pessoa estiver bem no estado que ela tá, não necessariamente, talvez, vai ser um comodismo, assim, de repente a pessoa está bem. Isso poderia ser encarado como um comodismo também? Não, Ou não? O comodismo, se a pessoa está bem, ela está feliz com o que ela tem, e já, né, já materializou a maioria das coisas que ela quer, não tem problema. Né? Não é um tá. comodismo, na verdade. A pessoa está vivendo aquilo que ela quer viver. O Teria uma comodismo, para mim, satisfação, né? é uma pessoa que quer mudar, né, quer uma transformação na vida, quer manifestar alguma coisa e está acomodada numa zona de conforto, que não é nada confortável, na verdade. Tá. É, porque tem uma diferença, então, né, de comodismo para zona de conforto, né? Mas no caso aqui, se a pessoa está satisfeita com o resultado, tá tudo bem ela não querer gerar nada diferente, porque talvez até seja um período, né? Acho que o problema aqui, então, é
quando de repente a pessoa ela está se sentindo que ela precisa mudar, mas ao mesmo tempo ela está acomodada. Aí é um problema, né? Obrigado, presença. Seja sempre muito bem-vindo. É isso mesmo. Então nesse sentido a gente separa essa questão. Mas aqui você estava falando, então muitas vezes a pessoa ela entra nesse ponto, porque tem tantos fatores, né? Você vai falando aí, eu vou pensando aqui. Porque primeiro, tem o fator do hábito em si, que muitas vezes a gente, sei lá, entra em algumas situações que a rotina é tão forte que a gente começa a não perceber que a gente passa muito tempo sem viver novas experiências. Ou seja, de repente eu estou muito tempo trabalhando, correndo atrás das coisas, eu não tive tempo, de repente, para fazer um curso diferente, aprender uma habilidade diferente, e aí parece que muitas vezes eu vou caindo no comodismo. Lógico que teria já aqui alguma preocupação por detrás, né? Porque a pessoa às vezes ela está muito preocupada com o que ela está fazendo e ela não está conseguindo se abrir a circunstâncias novas. Só que é aquela coisa, tem uma diferença entre a gente estar ocupado e estar produzindo, né? Porque quando a gente está ocupado, a gente está ali só lidando com as coisas que já existem, mas quando a gente está produzindo, a gente está desenvolvendo novas coisas. Então, às vezes a pessoa ela pode ficar tanto tempo ocupada e preocupada que ela realmente se veja numa situação de comodismo, que aí eu acho que é onde tem que começar a base inicial, né? Clareza mental, planejamento e ação, né? Isso, exatamente. Planejamento. Só que tem muita gente que planeja e não faz, né? Então, essa que é a questão, né? A questão é a questão da decisão, né? Tá racionalmente ali, consciente da decisão de, né, de fazer aquilo que precisa ser feito, né? Você se dá um comando, se dá uma ordem, porque quando a gente está no inverso, né, que vamos dizer assim, que as nossas emoções estão criando nossos pensamentos, aí vem pensamentos de autossabotagem, deixa para amanhã, para segunda-feira, e a pessoa nunca começa, por quê? Porque ela vai adiando as coisas, né, a longo prazo, e o negócio nunca começa, né? Então essa também é uma forma de autossabotagem que a pessoa tem, né, que eu também já tive muito disso, por isso que eu comecei a prestar atenção nessas coisas, né? Porque eu ia adiando as coisas amanhã, na segunda-feira, né? No meio do ano, no começo do ano que vem, né? Que é, todo começo de ano a gente já começa assim, né? Com aquela euforia, né? De fazer acontecer, de fazer tudo dar certo, né? Com vários objetivos para concluir. Só que aí vai passando os dias, a gente vai adiando, 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 e a gente não percebe que isso é uma autossabotagem, porque no fundo a gente confia na nossa mente, né? A gente confia naquilo que tá, né, que a nossa mente traz, né? E isso traz um alívio para a gente momentâneo ali, mas também vai gerando várias outras coisas, vai gerando cada vez mais culpa. E aí se torna um ciclo repetitivo, por quê? Porque a gente se cansa de ficar sentindo as mesmas coisas, de estar tendo os mesmos resultados, né? Então aí cai a estima da pessoa, né? A pessoa fica numa baixa estima, se sente desmotivada, né? Então o nosso maior desafio é esse, estar se motivando todos os dias, né? E para se motivar todos os dias, precisa ter essa clareza do que se quer, precisa visualizar isso todos os dias, porque é isso que te dá força de ação, né? E começar a perceber quais são os reais medos, do que eu realmente tenho medo, né? Para mim estar adiando isso, procrastinando isso, empurrando para frente, né? Fazendo coisas secundárias em primeiro ponto e deixando as mais importantes para depois, né? Quando a gente começa a ter esses altos questionamentos, a gente está começando a entrar no autoconhecimento. Porque senão a gente fica terceirizando, achando, colocando a culpa nos outros, é por causa das pessoas que eu não estou conseguindo fazer isso, né? Quantas e quantas vezes eu já fiz isso, né? Então, por isso que eu comecei a prestar atenção na minha mente e não aceitar tudo que vinha na minha mente, né? Então, quando eu percebia que era autossabotagem, aí eu colocava agora que eu vou fazer mesmo. Agora que eu vou cumprir isso que eu tô declarando aqui hoje. Porque esse é um enfrentamento. A Kátia Entendeu? perguntou para a gente assim, e quando nós queremos muitas coisas? Mas, na verdade, a primeiro ponto é a gente começar de uma, né? Então, a gente tem que começar de uma, né? E aí, quando você consegue essa força, você consegue concluir, é isso que você já, né? Já tá querendo, que nem você deu o exemplo da dieta. Então, se você, por exemplo, eu quero emagrecer, né? Então, eu coloco isso como, né, o meu primário, né? O meu objetivo. E quando você faz isso, obviamente começa a dar certo, mas aí você vai percebendo seus medos, suas compensações, tudo aquilo que, né, tá te atrapalhando, né, e vai resolvendo isso, e aí você consegue emagrecer. Aí você já passa para o próximo. Aqui a gente só não pode o quê? Ter muitos objetivos, porque às vezes a gente não consegue dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo.
Valéria, seja muito bem-vinda. A Valéria está compreendendo que ela acho que aprendeu a não se sabotar. É isso mesmo. Se você está se referindo a essa questão, porque querer muitas coisas, na verdade, é querer nada. Eu estava vendo um vídeo de um cara hoje, bem interessante, né? Ele estava falando assim: você chegar numa pizzaria, aí quando você chega na pizzaria, você vai chegar pro garçom, aí ele chega para você e fala assim: oi, o que você deseja? Você vai falar: eu quero uma pizza. Não, peraí, se você está numa pizzaria, é lógico que você quer uma pizza. Ele tem pizza. Mas na verdade você precisa especificar para ele, né? Você vai chegar pro, ele chega para você e fala: o que que você quer? Eu quero uma pizza bem gostosa. Tá, o que é uma pizza bem gostosa? E aí ele estava se referindo ao quê? De repente, eu quero comprar um carro novo. Qual? Eu quero fazer uma viagem. Quando e para onde? Então ele estava dizendo assim, fazendo essa metáfora no sentido de falar assim, cara, a gente quer muitas coisas da vida muitas vezes, mas nós não temos a clareza de pedir exatamente aquilo que a gente quer. Então, quando a gente pode haver uma possibilidade de quando eu quero muita coisa de uma vez, na verdade eu estou sem perceber expressando um sentimento de carência e falta, onde eu sinto que preciso de muitas coisas para serem supridos. É uma probabilidade, não quer dizer que seja assim. Mas o que é importante nesse momento, e acho que você foi falando aí, eu fui percebendo, fui intuindo pelo menos, ver se está certo no raciocínio, é que a mesma técnica que você usa para conquistar uma meta, você usa para conquistar qualquer outra. Só que se eu não aprimorar a técnica no que é mais importante, no outro, no outro, no outro, no outro, eu não consigo sair do lugar, é isso? Porque quando a gente quer muita coisa, é lamento para se fazer, né? Então aí é aquela coisa do hábito, né? Quando a gente já tem um hábito automatizado, a gente não precisa pensar, a gente simplesmente faz, né? Que nem tomar banho, lavar louça, é, dirigir, né? Então já está automatizado, porque você fez isso repetidas vezes, né? Então vamos dizer assim que o seu cérebro já automatizou para não gastar energia. E vamos dizer assim que, né, toda essa autossabotagem já se tornou também um hábito, um padrão mental, né, que precisa ser desconstruído, né? E você vai precisar o quê? Dar atenção. E quando você precisa mudar muita coisa, vários comportamentos, né, porque você tem vários objetivos, várias metas, é muito difícil de você conseguir. Por quê? Porque você vai ter que estar muito atento, né, nessa mudança. Né? Então aí começa a entrar a autossabotagem nesse sentido também, né, de querer muitas coisas. Né? Vamos focar em uma primeiro, vamos fazer essa aqui dar certo, vamos passar para a próxima, e aí se torna cada vez mais fácil, né? Porque você vai estar se auto-percebendo, você vai estar se autoconhecendo, né? Porque toda vez que você declara um objetivo, você pode ter certeza que você vai ter que mudar comportamento, e isso é o mais difícil, porque, vamos dizer assim, para tornar um hábito na nossa vida, a gente precisa, né, de forma científica, 21 dias para a gente mudar um comportamento, né? Para gente, né, para isso fazer parte da gente, né? Porque aí a nossa mente ela já automatiza porque ela vê que aquilo é importante para a gente. Agora, quando a gente tem que pensar, a gente gasta muita energia. E né, o nosso cérebro ele já foi feito para economizar energia. Né? Então, por isso que a gente às vezes se autossabota também. Né? Tem essa questão de poupar energia. Então, tudo aquilo que a gente precisa de colocar como hábitos diferentes é um desafio. Então, muitos é muita coisa para dar conta. Então, vamos começar de uma por vez. Né? E a gente chegar lá. Porque o problema é a gente querer fazer tudo de uma vez e a gente não faz nada. Né? E a gente fica com aquela sensação de fracasso, de eu não consigo, as coisas não é para mim. E aí começa a criar várias ideias, né? Várias convicções, várias crenças. Né? E as nossas ações, elas sempre vão seguir as nossas crenças, né? Tudo aquilo que a gente acredita. Então, é isso que acontece. Né? Então, vamos dizer assim, se eu acredito que eu não consigo, eu não vou conseguir. Né? Se eu acredito que eu consigo, eu vou fazer dar certo. Porque aí eu vou ter ideias, vou ter criatividade. Porque o medo não está imperando. Quando o medo impera, a gente só começa a ver o quê? Limite fora. Mas no fundo, o limite ele está dentro, não está Seja fora. muito bem-vinda, Márcia. Muito bom ter você aqui com a gente. Você falou aí, Ariane, estava lembrando da Lucelena. Ela fala uma palestra dela, eu não lembro qual agora, foram tantas que eu assisti, e ela fala sobre o planejamento filosófico. Ela fala que o planejamento filosófico, você planeja conseguir as competências para conseguir aquilo que você quer. Do tipo assim, ela fala, de repente você quer uma casa nova, tá? Mas a casa nova em si, ou qualquer objeto de resultado esteja fora, sempre vai ser um efeito e não uma causa. Porque o que, que eu faço, por exemplo, se eu quero de repente, eu ganho, é uma metáfora, eu ganho R$ 100 por mês, eu quero ganhar 200. Poxa, o que, que eu vou fazer de diferente internamente para que eu gere uma ação diferente, uma competência diferente que me traga esse resultado diferente? E aí é onde ela fala que as pessoas se perdem muito pensando tanto no objetivo que esquecem
da competência que tem que ser desenvolvida. Isso tem muito a ver até com essa questão da ansiedade, da autossabotagem, porque aí é que tá. Eu acho que tudo aquilo que a gente quer como propósito e objetivo tem que ter realmente um significado mais profundo. Se não tiver um significado mais profundo, você só quer porque você quer. Se você só quer porque você quer, tá na razão. Se tá na razão e começa a dar trabalho, aquilo que de repente você achava que queria, talvez você já nem queira tanto assim, porque você percebeu que não é um caminho fluido e maravilhoso. Eu estava falando aí, eu estava pensando que quando você fala assim, o nosso cérebro ele é programado para economizar energia. Isso é verdade. Aí você me fez lembrar assim, que nós, como seres humanos, nós doamos energia, criamos energia e retemos energia. Então, partindo do princípio que o cérebro está sempre buscando, vamos dizer assim, uma situação mais confortável, você só vai colocar energia dentro de alguma coisa se você perceber o prazer em realizar a atividade. É aquela velha historinha da felicidade está na jornada e não no destino. Eu realmente entendo que a maior busca que eu tenho não é o destino, mas é o caminhar que eu vou chegar a esses vários destinos. Então, de repente, a pessoa ela consegue mudar, por exemplo, como a Kátia nos trouxe aqui, a questão da dieta, mas a dieta ela é só um caminho para uma outra coisa mais profunda. E tem muito mais a ver, de repente, com amor próprio, com qualidade de vida, com saúde. Então, a dieta em si passa a ser um caminho para algo mais profundo, porque talvez, e aí você até reflete, Kátia, se a meta for a dieta pela dieta, pode ser muito racional, e aí isso não te gera prazer. Então, naturalmente, quando você pensa nesse processo, isso te traz o sentimento de uma obrigação. E percebe que, vamos pensar assim, uma obrigação é sempre que você sente que o fora está obrigando o dentro a realizar aquilo que você não quer. Porque observa que quando você quer uma coisa, é uma energia expansiva. Eu quero fazer a dieta. É diferente de eu tenho que fazer a dieta. Então, tem muito a ver com essa questão da escolha e de talvez essas decisões de mudança serem decisões analisadas com mais cuidado. Porque se tem uma coisa que eu percebo muito, Ariane, trabalhando com as pessoas, as mentorias, os processos aqui, não são todas as pessoas, mas normalmente é desafiador para a pessoa parar com ela mesma, para que ela, com ela mesma, ela consiga ter esse diálogo interno que leva ela à tomada de decisão mais profunda, sabe? Sim, um grande fator aí dessa questão que você estava falando, por exemplo, da dieta, é que a nossa mente ela trabalha por compensação, né? E a força de vontade, ela é muito importante nesse sentido, quando a gente já tem alguns tipos de vícios emocionais também, de vícios de comportamento, né? Vamos dizer assim, né? Porque se torna essa autossabotagem toda que a gente vai fazendo no dia a dia. E essa questão, ela é importante o quê? Você visualizar, né? Como você gostaria de estar, né? Então, você visualizando você lá na frente, né? Uma pessoa que quer emagrecer, ela se visualizando magra, se sentindo bem, se sentindo feliz com ela mesma, né? Isso também dá mais força de ação, de vontade de fazer mudanças. Agora, quando a pessoa já não tem essa visualização lá na frente, é porque ela não acredita. E se ela não acredita, ela não vai Sim, fazer, ela que vai se cai autossabotar, né? Porque uma coisa que a gente trabalha muito com as pessoas é o quê? A crença, né? Acreditar em si mesmo, acreditar, né, naquilo que se quer. A gente vem trabalhando bastante, né, com as pessoas em relação a isso, né, que as crenças sempre a gente vai de acordo com aquilo que a gente acredita. Se eu acredito que eu, né, consigo chegar lá, né, eu vou conseguir chegar lá. Agora, quando eu não acredito, eu fico me auto-sabotando, eu tenho dúvidas, será que é mesmo? Será que é isso mesmo? Então, vai começando a gerar várias coisas. Então, a gente precisa, no primeiro ponto, ter clareza daquilo que se quer de verdade, falar, meu, é isso que eu quero, e eu vou me dedicar para isso, e aí vou fazer isso acontecer. Né? E o primeiro ponto é começar a trabalhar o emocional para isso, né? Se motivando. Mas se você não consegue se ver lá na frente, manifestando aquilo que você quer, aí já é o primeiro passo de problema, né? De você não sim. conseguir Ô, acreditar nisso de Agnaldo, verdade. você reformula a sua primeira pergunta para mim, porque eu não entendi ela muito bem. Mas essa que eu entendi está dizendo assim, o objetivo ele vem junto com o desejo ou não? O que você nos diz, Ariane? O objetivo é Ele um, vem junto com o é o quê? desejo ou É não? Como é que junto é com o a sua desejo ou não? perspectiva sobre isso? Você entendeu a pergunta dele? Não?
Eu acredito que o que ele está Não, perguntando é o não seguinte, eu acho muito que bem. são duas coisas, Aguinaldo. O desejo vai levar ao objetivo, tá? Então, de uma certa forma, sim, o objetivo vai vir junto com o desejo, mas uma coisa gera a Exatamente. outra. Sim, uma coisa que eu também vi, né, você falou da professora Lucelena, e eu também estava assistindo, né, uma aula dela de filosofia, e ela estava falando sobre a fantasia, né, a pessoa ficar fantasiando, né, porque às vezes a gente fica fantasiando na nossa mente várias coisas, né, e a gente, né, é a diferença do objetivo e da fantasia, né, quando a gente tem um objetivo, vamos dizer assim, que isso dá força de ação para a gente. Agora, quando a gente fantasia, a gente não tem poder de ação. Né? Então, a gente precisa visualizar aquilo que a gente realmente quer, né? Sentindo que a gente, né, está conquistando isso, que a gente já tem isso, porque quando a gente faz isso, vamos dizer assim, que a gente já está sentindo e a gente vai, né, dar um jeito de fazer isso acontecer. Porque uma coisa que é muito crível para mim é aquela frase do Viktor Frankl, que ele fala assim: quem tem um porquê vai enfrentar qualquer como. Né? Vai enfrentar as autossabotagens, vai enfrentar os medos, vai enfrentar tudo aquilo que é necessário se enfrentar para se chegar onde se quer de verdade. Né? Mas aí a gente vai entender o quê? Que a felicidade, ela não está no destino, ela está no caminho, na superação da gente, que a gente faz todos os dias em relação à autossabotagem. Então a gente já tem que se sentir feliz quando a gente, né, chega no final do dia, a gente conseguiu concluir aquilo, porque no outro dia a gente tem mais força. Agora, se a gente fica se autossabotando, a gente perde. Isso a gente fica cada vez mais desmotivado e cada Sim. vez com mais É baixa verdade, estima. você falou essa fase do Viktor Frankl, eu lembrei da Márcia que está aqui com a gente aqui, quando eu fiz a live com ela, contando a história dela, como foi para ela chegar onde ela está hoje como comissária de voo e tal, e realmente essa frase encaixa bastante com ela, né? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como e os caminhos vão se abrindo, né? Eu acho que isso leva a uma conversa tão profunda, Ariane, porque a gente tá, grande parte das pessoas estão muito focadas em ver a vida apenas com a razão lógica, e a razão lógica é extremamente limitada, né? Nosso maior poder mental é a imaginação, mas muitas vezes por culpa, por medo, por desilusão, por uma série de coisas, a gente não dá a permissão de conectar com essa parte emocional que literalmente cria essa nova autoimagem. Porque eu acho que a gente tem que aprender a se divertir com as experiências, tirar essa ideia de que, nossa, tipo, as coisas são difíceis, é complicado. Ninguém está dizendo que é fácil, mas também não existe uma regra de que porque algo é difícil tem que ser chato. Eu sempre gosto de perguntar para as pessoas quando eu estou atendendo, e dá mais certo quando elas dizem que sim, que falam assim, você já jogou videogame? Você gosta de jogar videogame? Ah, eu gosto, tal, não sei o quê. Então, caramba, você joga videogame, quanto mais você passa de fase, mais difícil fica, mas você não acha que ficou chato por conta disso. Você acha o desafio muito interessante. Então, eu procuro, assim, pelo menos, sempre que eu me lembro, ver a vida diária como um jogo onde você acorda e você tem alguns itens para você coletar, alguns movimentos para você fazer, e se você completar as missões do dia, você ganha energia para o próximo dia, e cada dia é um dia, né? Sempre vale lembrar daquela frase: o sucesso não é comprado, o sucesso é alugado. Ou seja, você fez tudo o que você precisava hoje e você pagou o preço que precisava, teve sucesso. Então você hoje é uma pessoa de sucesso. Foi dormir, amanhã não fez nada, não tem mais sucesso. Não tem jeito. Então acho que a gente vai olhando e vai analisando que se você parar para pensar e olhar para o lado racional, você vai perceber que fica muito pesado e não é possível que são por aí. Ô Edu aí, seja bem-vindo, Edu. Estava comigo aqui na semana retrasada. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Então, a gente começa a observar que, assim, eu tenho que começar a olhar para esse lado de conquistar as coisas na minha vida de uma forma mais harmônica, de uma forma mais fluida, sabe? Porque a pessoa chega e fala, você tem que ser constante, você tem que ser disciplinado, se você quer ter sucesso, você tem que ser uma pessoa focada. Aí você fala, caraca, meu, eu tenho que ser tipo um super-homem para mim conseguir fazer esse negócio, porque olha só, de onde que eu vou desenvolver tanta habilidade assim? Mas o que é interessante, pelo menos eu percebo na minha vida, é que nos momentos que eu estive confiante, entusiasmado, eu fiz tudo isso sem querer. E todas as vezes que foi difícil desenvolver essas habilidades para mim, é porque no fundo eu estava ou buscando uma coisa que eu não queria, ou eu estava me obrigando a algo que não estava fazendo sentido. Eu não estava aceitando o chamado, o caminho, porque a vida vai trazendo problemas, situações, e às vezes a gente não está muito afim de aceitar o chamado que a vida está trazendo. Quantas e quantas vezes já não passamos por isso? Mas
parece que quando você tira esse peso, sabe, Ariane, tem uma coisa que a gente conversou na semana, na mentoria ontem, sobre a ideia de algumas pessoas que o eu do passado era melhor. Caramba, eu acho que essa ideia que, se você tem a ideia que o passado foi o melhor tempo da sua vida, você já tem que observar que você já está dizendo que não virá mais nenhum tempo tão bom quanto. Já era, você jogou sua motivação no lixo, porque não tem essa história. As nossas frustrações e muitas vezes até inseguranças que fazem a gente projetar lá atrás e falar que lá era melhor e tal. E é claro que a gente teve bons momentos na nossa vida, com certeza. Mas o que que impede de fazermos novos bons momentos? De sermos a nossa melhor versão nesse momento? Porque, com certeza, erros que você cometia naquela época que você acha que era melhor, você não comete mais hoje. Então, cuidado com a nostalgia num sentido muito intenso, porque senão ela bloqueia a sua mente, né? Vale lembrar que em termos de conhecimento, presente, passado e futuro, são uma coisa só. A ideia que eu tenho sobre a minha história define quem eu sou hoje e o que eu faço amanhã. É uma coisa só. Então, eu super te convido a dizer que a melhor época da sua vida está por vir, que a melhor versão de você está por vir. Porque às vezes, em algumas outras épocas, você achava que era muito bacana, mas também tem uma coisa que você tem que levar em consideração. Às vezes você não tinha conhecimento suficiente para analisar aquilo que você fazia e nem sabia que, entre aspas, podia ser errado ou nocivo, né? Uma coisa que não muda é que tudo está mudando o tempo todo, né? E vamos dizer assim, que a vida todo o tempo está convidando a gente a fazer mudanças, né? Porque tudo está mudando, a tecnologia está avançando, está expandindo, e a gente precisa expandir também. Então, toda vez a vida vai trazer um problema para a gente poder o quê? Mudar. Esse é o convite para mudança, né? Então, todo o tempo a vida está convidando a gente. Né? E uma coisa que a gente precisa entender é que nós somos criadores, né? O passado foi legal, foi bom, maravilha, mas a gente está construindo hoje também. A gente está criando no agora, né? Então, todas as decisões que a gente toma agora está construindo um futuro que vai ser um dia presente. Aí você vê que tudo está na mente, né? Passado está na mente, futuro está na mente. O único momento que existe realmente é o presente. E são poucos os momentos que a gente está vivendo o presente. Vamos dizer assim, se você parar para perceber cada pensamento que você tem, se você parar para analisar seus pensamentos, você vai ver que algum momento você está no passado, outros momentos você está pensando lá na frente, mas e o agora? Né? O que, que a gente está fazendo agora, né, para mudar a nossa vida, para realmente manifestar as coisas que a gente realmente deseja? E aí a gente começa a entender, né, que passado, presente e futuro só existe na mente. Né? Porque hoje, agora, só existe o agora. E se você estiver concentrado naquilo que você precisa fazer, é que nem o Eckhart Tolle fala, né, que ele fala sobre o poder do agora. Planeje seu dia, planeje sua semana, mas viva cada momento. Sinta cada momento. Não esteja no automático. Porque a gente aprendeu a estar no automático a maioria do tempo na nossa vida. Né? E quando a gente está no automático, a gente está repetindo o comportamento. Né? Quando a gente está repetindo o comportamento, os mesmos resultados. Então, quando você planeja e tem ações, né, diferentes, aí você vai ver que, né, você vai conseguir, né, galgando, chegar onde você quer. Né? E é uma questão de tempo. Demora. Isso é a gente que diz, né? Quanto tempo a gente vai demorar para chegar lá. Porque se você der um passo cada dia, em um ano é 365 dias. Né? E é muita coisa, 365 dias, 365 passos que você está dando em prol daquilo que você quer. Só que é um movimento de você estar consciente das suas decisões, né? Ter clareza daquilo que você quer, e uma coisa de cada vez, porque quem quer tudo de uma vez não faz nada. Então, é a clareza em um objetivo primário, conquistou aquele próximo. Né? E é isso que vai motivando a vida. A gente não pode deixar de ter sonhos, de ter objetivos. Concluir um, já precisa ter outro. Porque esse é o movimento da vida. Porque quando a gente não quer nada, vamos dizer assim, a gente morreu para a vida. Né? Quando a gente para assim, pensa e fala assim, o que eu quero da minha vida? Eu não sei. Né? Então, aí você fala assim, deixei meus sonhos morrer, em algum momento desisti de tudo. Né? Então, eu morri para a vida, literalmente. Eu estou viva, mas estou me sentindo vazia por dentro. Né? Então, aí tem muita gente que sente isso. É isso mesmo. Imagina, Márcia, é sempre uma honra. A gente fala muito de desenvolvimento de carreira aqui, já vou colocar publicamente o convite para você, para a gente bater um papo aqui agora sobre carreira. A gente conheceu a sua história lá no Mindcast, aqui a gente conhece a trajetória da sua carreira, que foi maravilhosa, e muita empreendedorismo aí, muita visão mesmo, e isso é maravilhoso. Eu acho que, de uma certa forma, todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no Instituto Fragata, com as lives, com os conteúdos, é exatamente isso, sabe? Para auxiliar
com que as pessoas que nos seguem, que nos acompanham, consigam perceber que as transformações e mudanças que você quer fazer para a sua vida, elas estão acessíveis. Você só precisa ter, primeiro, a autoaceitação, para saber o que você consegue mudar inicialmente. Veja bem que, nesse sentido aqui, não tem uma limitação, porque o nosso potencial, ele é muito grande, mas isso é gradativo. Você pode, de repente, você é uma pessoa extremamente sedentária, você pode acreditar que amanhã você pode correr 20 quilômetros do nada? Claro que não. Porque você não vai conseguir, você não tem preparo físico para esse condicionamento. Mas isso não quer dizer que você não possa correr 20 quilômetros. Você só vai ter que aceitar que você sabe sim que você pode correr os 20 quilômetros de uma vez só, numa batida só, sem parar e sem perder o fôlego, mas amanhã você só consegue correr 100 metros. E aí você vai ter que aceitar que esse é o seu começo. Então, amanhã você corre 100, no outro dia você corre talvez 150, no outro 200. Aí talvez, quem sabe, você treinando, focando, conectando, daqui 3, 4, 5, 6 meses você está correndo seus 20 quilômetros. Então vejam bem que tem esses dois pontos de você perceber. Porque muitas vezes quando a mudança é em termos de insight, a gente tem uma ideia de que a partir do momento que eu percebo que eu tenho que mudar, a mudança já se materializou e são coisas distintas. E eu sei que pela lógica você sabe que são coisas distintas, mas muitas vezes se você não parar para perceber isso, você começa a se auto-sabotar, sendo cruel com você mesmo, se colocando inferior do que você realmente é. Mas sabe o que está acontecendo? Você não está também olhando para o outro lado e enxergando que esse processo não é um processo simples. Se fosse um processo simples, grande parte das pessoas que você conhece estavam bem-sucedidas, felizes, com bons relacionamentos e ricas. E se não é esta a realidade que você percebe, é porque grande parte das vezes, aqui são poucas pessoas que escolhem verdadeiramente gerar a transformação. Que escolhem realmente pagar o preço, entre aspas, porque quando eu digo pagar o preço, não é uma coisa negativa. É só assim, causa e efeito. Quer correr os 20 quilômetros? Beleza. Então você vai ter que treinar talvez 1 hora por dia e começar a fazer uma caminhada. Ah, mas eu tenho preguiça. Então esquece, você não quer correr 20 quilômetros. Entendeu? Desejo. Você acha que seria legal, mas nada que faça com que você movimente a si mesmo. Eu estava até esse tempo atrás aí conversando com uma cliente e aí a gente vê autossabotagem, né? Porque eu lembro que a gente ia fazer um trabalho e aí a gente começou uma mentoria de domingo. Eu falei, olha, vamos começar uma mentoria de domingo, vai ser muito bacana. Ela falou assim, ah, de domingo eu não posso, porque eu tenho isso, tenho aquilo. Tá tudo bem, não tem problema. Aí passou o tempo, agora a gente tem uma mentoria no sábado. Eu falei, olha, agora tem uma de sábado. Putz, mas esse aí eu vou viajar. Bem, mas você tem certeza que autoconhecimento é prioridade para você mesmo? Porque se todas as vezes que entra o processo para você, você tem uma coisa na frente, você só tem que observar que isso não é a sua prioridade. E veja bem, que isso não tem a ver com eu ficar chateado ou não, de você fazer um trabalho comigo ou não, tem a ver com isso. Tem a ver com você ter clareza no que você está querendo. Porque se nesse momento não é prioridade, não é. Eu acho que isso é uma coisa assim que as pessoas têm que ser, nós temos, tá? Eu me incluí dentro disso. Porque muitas vezes a gente parte ali do princípio do que as pessoas acham que é certo. E tá tudo bem. De repente a pessoa chega para você e fala assim, olha, cuidar da saúde deve ser a prioridade. Isso tá errado? Não, não tá errado. Mas será que isso é o meu momento? E se o meu momento não for esse? Aí eu vou me culpar, eu vou me negligenciar? Ou será que não é mais fácil dizer, olha, realmente o que você está dizendo é muito importante. Porém, eu estou no momento que não está sendo meu foco. Poxa, mas você não está cuidando só outra. Não, não está sendo meu foco. Porque eu não vou ficar mentindo para mim que eu não tenho tempo, se eu não estou escolhendo, senão eu fico plantando crença negativa. Aí eu fico dizendo, ah, sabe, eu queria tanto cuidar, mas não dá, tô corrido. Só que aí o que acontece? Você passa anos e anos com essa crença na cabeça. Mas não era muito mais fácil dizer assim, eu não quero agora trabalhar isso. Não é meu momento. Porque a hora que eu realmente olhar e falar, agora é o meu momento, eu não vou ficar com o pé dentro e o pé fora. Eu vou ficar com os dois dentro. Então, a primeira coisa, talvez aqui, até como uma dica para você começar a trabalhar, se você sente autossabotagem, qual é o seu momento? E a primeira coisa, é o momento de plantar ou é o momento de colher? Porque tem muitas vezes pessoas, e nós que atendemos e estamos com pessoas todos os dias, conectando nos treinamentos, mentorias, processos individuais, enfim, você vai percebendo muitos padrões. E aí, reflete sobre isso. O momento é o momento realmente de você estar ali conectando, gerando os movimentos que você quer, ou é o momento de você estar deixando em segundo plano? Porque o seu jeito é o jeito certo. Você só precisa estar conectado com aquilo que você sente. O Edu colocou aqui uma frase que ouvi e nunca mais me esqueci. As pessoas não resistem às mudanças. As pessoas resistem a serem mudadas. Total, Edu. Total. Até porque uma coisa vai ser conexão da outra, né, Ariane?
Sim, com certeza. E vamos dizer assim que todo mundo, isso me fez lembrar uma aula da Lucilena quando ela fala sobre a resistência, né? Ela fala que todo dia a gente vai ter a resistência ali, ela vai estar disfarçada de preguiça, de procrastinação. Em algum momento, né, todos os dias a resistência vai estar lá, só que a gente vai ter que estar atento para enfrentar essa resistência e fazer acontecer. Porque tem a ver com a decisão de estar dentro. Porque quando você tem a decisão de entrar dentro daquilo que você quer, né, você vai dar um jeito de fazer aquilo que você precisa fazer. Mas quando você tem dúvidas e não tem clareza, né, você está com um pé dentro e um pé fora, aí é mais fácil de ficar se dando desculpas. Agora, quando você está dentro e você se envolve com uma decisão que você tem mais força de ação, tem mais autopercepção, porque você sabe e tem clareza daquilo que você quer. Então você não vai se deixar mais se auto-sabotar. Por quê? Porque você vai estar atento e você não vai aceitar mais as desculpas da sua mente. Que foi isso que eu comecei o quê? A fazer, não aceitar desculpas. Então, uma coisa que me ajudou bastante era entender como transmutar, vamos dizer assim, as energias, né? O emocional. Né? Como que a gente consegue mudar, sair de um sentimento e colocar um outro sentimento no lugar para poder fazer aquilo acontecer. Uma coisa que eu comecei a entender comigo mesma, que eu falei, nossa, eu tô com preguiça. Né? Então eu tive que aceitar que eu estava com preguiça. Não aceitei, estou com preguiça. Mas aí eu pensei, né? Quando a gente sente raiva, a raiva às vezes ela é um impulsionador para a gente. Né? A gente não precisa ter raiva das pessoas, né? Porque isso faz mal para a gente. Mas se a gente tiver raiva de ter preguiça, né? A gente se torna mais proativo. Né? Então quando você usa a sua raiva a seu favor, né? Ela te impulsiona a fazer as coisas. Então eu falei, pô, eu tô com raiva da preguiça, tô com raiva do medo. E quando eu fico com raiva do medo, o quê? Me impulsiona a coragem. Né? Quando eu tenho raiva da preguiça, me impulsiona a ser mais produtiva. Porque eu falo, não vou deixar de fazer aquilo que eu preciso fazer, porque o quê? Aí que entra o que? A determinação na atitude. Né? Então, quando você é uma pessoa determinada, você faz tudo aquilo que você precisa fazer. E você não vai ficar aceitando desculpa da sua mente. Né? Então, é isso que a gente precisa entender, essa separação. Né? Então, quando a gente fala assim, você não é a sua mente, porque o Eckhart Tolle fala isso no primeiro capítulo do livro, O Poder do Agora. Né? Porque como é o poderoso agora. Né? Então, aí ele fala, você não é a sua mente, porque toda vez que você está aceitando as sugestões da sua mente, né, você está se identificando com a mente. Né? Mas a gente pode observar a mente. Então, é isso que a gente precisa começar a fazer, entender que a gente não é a mente. A gente é uma consciência que está, né, acima da mente. Né? Então, a gente tem o poder de escolha, de mudança, porque a nossa essência, a nossa consciência, ela sabe que a gente consegue manifestar, materializar qualquer coisa que a gente queira, qualquer tipo de objetivo que a gente tenha na vida. Mas a gente precisa estar consciente disso, a gente precisa estar vivendo Você o falou uma momento. coisa aí, ó, o Edu teve a mesma sacada que eu já ia falar, ó, Edu, vamos anotar essa aí para nossa aula de inteligência emocional semana que vem. E aí ele escreveu exatamente, inteligência emocional, isso mesmo. Porque usar a sua raiva contra a sua própria preguiça é uma estratégia muito forte, porque eu não uso a raiva contra ninguém ou nada, eu uso contra um sentimento. E é uma coisa tão interessante isso que você falou, Ariane, porque realmente, assim, dá para fazer esse movimento interno, mas é aí que eu acho que entra sempre aquele ponto, né? Se a pessoa ela não tiver uma relação com ela mesma, ela não consegue entender esse movimento. Porque, olha, a grande parte das pessoas, a associação de única relação é delas com fora. Elas não entendem muito bem o que é a relação eu com eu. Existem dois eus. Pensa, se você que está aqui com a gente, em algum momento você já teve em conflito consigo mesmo, então, caraca, como é que você pode estar em conflito com você mesmo se existir só um eu? Existem duas versões de você. Uma versão luz, maravilhosa, expansiva, outra versão não tão maravilhosa assim. Mas é exatamente a interação entre essas duas versões que dá o start de quem você é. Isso é a expansão de consciência, isso é a autoconsciência. Então, acho que a partir desse momento, é onde entra, né, Ariane, que você já trouxe aqui algumas duas vezes, no sentido de você não é sua mente. E você também não é sua emoção. Esse lance de pensar que eu não sou a Sim, minha mente é uma coisa extremamente desafiadora e eu convido você que está aqui a refletir, porque você tem que usar a sua parte pensante para identificar que você não é a parte que está usando. Reflete sobre isso porque é mais profundo do que parece. É quase como você pensar sobre os seus pensamentos, você ir mais profundo e saber que o seu eu real, que está tomando decisões ou não, é aquele eu que está observando tudo isso, é um observador de si mesmo. Porque, de uma certa forma, vamos trazer um arquétipo aqui, uma palavra mais forte, é o mestre interno. Todos nós aqui temos o nosso mestre interno. Quem é o mestre interno? Fala sério.
Tira os bloqueios emocionais e olha para você mesmo. Você sabe tudo que você tem que fazer para transformar a sua vida. Tá na sua mente, está aí. Só que a questão é que, de um lado, você tem o mestre ali falando para você, a sua parte luz, conexão, confiança, ela sabe, ela aponta a direção. Mas o medo te leva para outra parte e muitas vezes, sem perceber, é como se você deixasse a sua parte luz de lado e assumisse sua parte sombra. E você sabe que você está nesse momento porque os problemas começam a acontecer como um reflexo desse movimento interno. Então, eu acho que todas as vezes que a gente começa a olhar para a gente mesmo, perceber que nós somos o criador dos conflitos e aceitar isso de uma forma muito tranquila, a gente também entende que se eu sou o criador do conflito, eu sou o criador da solução. A questão é, por que muitas vezes eu fico escolhendo aquilo que eu não quero? Estou esperando de alguém? No meu caso, todas as vezes que aconteceu, eu estava esperando de alguém. Estava esperando que a mudança viesse do outro. Estava esperando que tivesse um movimento diferenciado do meu chefe, da minha esposa, seja de quem for. Mas tem a ver com autorresponsabilidade. Porque se você pensar em termos de autorresponsabilidade, responsabilidade não existe sem compromisso, comprometimento, que não existe sem dedicação. E agora conecta essas três palavras, responsabilidade, comprometimento e dedicação. E observa que qualquer área da sua vida que você for fiel a esses três valores, essas três competências, você tem resultado. Só que você acha que você vai ter responsabilidade, comprometimento e dedicação com qualquer um ou qualquer coisa, se isso não existir de você para você? Porque eu acredito muito naquele lance de que a gente dá o que a gente tem. Então, reflete sobre isso, né? A Francesca perguntou aqui pra gente que eu tenho algum hábito ou prática que nós podemos adotar para contornar a autossabotagem? Contigo, Ariane. Não sei se eu vou ler Como é aqui que é a para pergunta você. que não apareceu aqui para mim? Tem alguma prática ou hábito que nós podemos adotar para contornar a autossabotagem? Autossabotagem é atenção, sabe? É você estar atento nos pensamentos que estão surgindo na sua mente, né? Então, por exemplo, o adiamento, né? Já começa a vir assim, eu programei para fazer isso hoje. Aí, de repente, já vem na sua mente assim, deixa para amanhã, deixa para mais tarde. Né? Então, aí você já vê, né? Se você estiver atento a esse tipo de pensamento, você já vai perceber que é uma autossabotagem. Né? E quando você percebe que é uma autossabotagem, você fala assim, é agora que eu vou fazer mesmo. Né? Porque se eu me dei essa missão hoje, eu vou cumprir com ela. Então, aí vem o poder do quê? Da decisão. Então, é o poder da decisão e atenção naquilo que está vindo na mente. Porque se a gente não estiver prestando atenção, a gente vai colhendo e a gente se identifica com aquele pensamento e é lógico que a gente vai aceitar ele. E quando a gente aceita, né, a gente tem o mesmo tipo de comportamento de autossabotagem. Então, a única forma é estar atento naquilo que está, né, pensando e sentindo. É que nem eu estava te falando da preguiça. Quando eu percebi que eu estava com preguiça, eu falei, nossa, eu tô com preguiça, caramba. Mas eu não quero ser assim. Né? Então aí veio a raiva. E na hora que veio a raiva, veio o quê? A mudança de comportamento. Mas uma coisa que é importante é o quê? Estar atento nos pensamentos que estão vindo na sua mente. Aí você percebeu o caso da sabotagem? Gera Faz ao outro movimento, contrário. né? Eu acredito que também a gente pode completar assim. Primeiro, pelo menos para mim, Francesca, uma coisa que às vezes funciona muito, quase sempre funciona, é quebrar o ciclo. Tá? Porque, observa, a gente vem vindo num processo e vem vindo as demandas, as coisas, a gente vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, e muitas vezes a gente está nesse giro, e dentro desse giro a gente quer fazer uma alteração, é mais difícil. Então, de repente, você separa um dia que você possa para você, um fim de semana, um sábado, um momento que você possa se retirar daquele convívio, né, daquela rotina, para que você possa realmente se reconectar com você. No sentido, sei lá, você pega um dia, vai dar uma volta, um exemplo, sai, vai para um parque, vai fazer algo, tira um dia, pelo menos algumas horas para você poder mensurar o que está acontecendo nesses últimos momentos, deixa eu pensar, sei lá, de repente nos meus 10, 15 últimos dias, o que vem acontecendo, o que já não serve mais, o que das coisas que eu tenho escolhido ainda se mantém, que a gente trouxe isso aqui anteriormente, né? De repente eu venho vivendo coisas que eu escolhi lá atrás, mas que não fazem mais sentido. A vida já mudou tanta coisa e eu não atualizei o software, eu ainda estou buscando coisas que o meu eu lá de trás queria, mas que agora já não é tão importante quanto era lá atrás. Então eu acho que a partir desse momento, por que é importante essa parada, sair um pouco desse movimento que a gente fica?
para que você consiga olhar de fora nesse sentido. E de repente só aqui você já vai tirar algumas coisas. Porque se tem um ponto assim, muito forte que a autossabotagem vai pegar, é a falta de clareza. Porque se eu não tenho clareza, eu não consigo ter prioridade. Se eu não tenho prioridade, eu não tenho planejamento. E aí eu só vou levando. As coisas vêm acontecendo e eu vou cuidando. Mas eu passo a ser um gerenciador de coisas eternos, mas em poucos momentos eu estou conseguindo desenvolver isso por um lado, onde eu consiga construir com eficiência e cada vez mais forte, vamos dizer assim. Então, essa quebra de rotina e essa reconexão consigo mesmo, ela é muito importante, porque ela dá um comando, né? Aquela questão, eu até tinha escrito aí em algum momento aqui. A mudança ela tem que ser, como diz a professora Lucilena, se vocês não tiveram a oportunidade de conhecer a professora Lucilena, o canal é Nova Acrópole, e para quem gosta de conhecimento, CDF, meu, palestras maravilhosas, porque olha, eu me sinto um burrinho perto dessa mulher, de tanto conteúdo que ela tem. É muito gratificante aprender e conectar com ela. E ela traz isso pra gente, sem pressa e nem pausa. Entenda qual é a velocidade ideal que você consegue nesse momento, para você não exigir mais do que você deve e nem ao menos do que você pode. Precisa ser na dose certa. É claro que você sempre vai colocar uma dose de desafio para você sentir essa superação acontecendo, mas seja justo consigo mesmo dentro daquilo que você quer, porque a partir do momento que você inicia esse movimento de mudança e você vai se engajando com a mudança e você vai vendo o resultado da mudança, isso tudo vai transformando o seu sentimento, sua emoção, vai afetando tua autoimagem, vai empoderando tua autoestima e vai te trazendo ação para novos objetivos. Porque, lembra sempre, você não vai fazer algo que você não acredite que pode. Eu acho que até a Ariane pode complementar isso. Grande parte das vezes, algumas autossabotagens que aparecem é porque nós colocamos objetivos para nós sem mensurar muito bem o objetivo e quando a gente está no meio do processo, pode ser que a gente perceba que aquilo vai exigir muito mais do que a gente achou que exigiria e aí começa a autossabotagem do tipo de coisas. Putz, não estou conseguindo, não estou tendo tempo. Olha, para fechar minha fala aqui, passar para a Ariane, eu fui entendendo uma coisa nesses últimos tempos que para mim ela é fundamental. O maior gatilho de escassez da nossa vida é quando a gente começa a repetir que está sem tempo. Isso é muito importante. É muito importante você perceber, porque se você vem dizendo, digo você, modo geral, para quem está aqui, ó, tô sem tempo, tô sem tempo, tô sem tempo, tempo é vida. Se você está sem tempo, já era. Então imagina, porque uma parte sua, ela acredita nisso. E aí é que fica muito difícil a gente começar a colocar as coisas. Eu acho que assim, uma questão muito interessante é que a gente percebe que a gente tem energia para aquilo que nos motiva. Tá? Você pode trabalhar das 6 da manhã até a meia-noite. E aí você imagina que seu chefe chegasse para você e falasse assim, ó, você trabalhou das 6 da manhã até meia-noite e eu preciso que você esteja às 4 da manhã aqui de novo. É muito provável que você diria para ele assim, olha, mas eu estou o dia inteiro aqui, eu preciso descansar, eu não vou conseguir chegar aqui às 4 da manhã, ó, imagina, desde as 6 da manhã, já são meia-noite, eu não vou nem ter tempo de ir em casa e dormir de novo e voltar. E tá tudo bem. Mas se uma outra pessoa chegasse e te falasse, eu sempre gosto dessa metáfora, olha, você trabalhou das 6 da manhã à meia-noite, mas se você estiver aqui às 4 da manhã, eu vou te dar US$ 1 milhão e uma passagem de 15 dias para você em qualquer lugar do mundo, tudo pago. Duvido que você não ia se energizar, não ia ficar bem pra caramba, e daí é capaz de ir no avião ansioso até o lugar lá, animado e demorar para dormir. Mas o que eu quero dizer para você? A gente tem que parar de mentir. A gente se limita por pouco, sabe? Por isso que a nossa performance cai. Porque quando a gente está fazendo aquilo que é o bom, uma parte nossa acha que a gente está fazendo pra caramba. E isso ferra com a gente. Então, acho que é uma reflexão importante também. A clareza, sabe? A permissão e a crença para que a autossabotagem comece a desaparecer da nossa vida, né, Ariane? Você complementaria com alguma coisa? Bom, quando você estava falando de sem pressa, sem pausa, na verdade é criar um ritmo. Então, tem coisas que a gente precisa criar o hábito. Por exemplo, né, eu quero ter o hábito de ler livros. Mas não adianta eu querer, né, pegar e falar assim, vou ler 100 páginas, vamos, 50 páginas por dia. Né, você tem que começar devagar, porque se você está querendo, né, trazer esse hábito para a sua vida de estudos, né, então vamos dizer assim, eu vou começar lendo, 5 páginas por dia.
né? Daí, na outra semana eu posso aumentar, vou começar a ler mais, vou para 10 páginas por dia, né? Então é sem pressa, sem pausa, porque às vezes a ansiedade, ela também autossabota a gente, porque, vamos dizer assim, a pessoa fala assim, eu quero ler um livro em uma semana, um livro de 200 páginas. Esquece, se é o primeiro livro que ela vai ler, ela vai fracassar, ela nunca mais vai querer pegar um livro na mão. Então é começar devagar, sabe? A mudança é assim. Então, quando a gente começa devagar, a gente vai chegando lá onde a gente quer. O problema é exatamente esse, a pressa, de querer tudo para ontem, que tudo aconteça já, né? Então, aí a gente percebe que a ansiedade também, ela atrapalha nesse sentido, porque tudo, né, demanda um tempo para se manifestar, né, que nem, por exemplo, emagrecer. Isso não quer dizer que eu não vou chegar no meu objetivo, mas eu posso emagrecer 1 quilo, vai, por semana, mas estou emagrecendo. Então, já é uma vitória. Então, já tem que ser comemorado, porque isso motiva. Não olhar como um fracasso, falar assim, mas eu só emagreci 1 quilo nessa semana. Não, parabéns para mim, estou feliz, né? Uma vitória para mim, estou conseguindo. E aí, mais um pouquinho, eu vou chegar lá. Então, é a certeza que a gente precisa ter. E exatamente, né, dessa questão que você trouxe, né, de a gente estar, vamos dizer assim, buscando assim muita aprovação do fora, né, buscando muita coisa fora da gente. E o primeiro relacionamento que a gente precisa criar é com a gente mesma, porque o autoconhecimento é aquilo que você estava falando sobre a autorresponsabilidade. Quando a gente começa a ter autorresponsabilidade pelas nossas ações, né, a gente começa o quê? A entender e olhar mais para dentro de si mesmo. Porque aí a gente percebe que os limites que a gente vê fora da gente, né, no fundo, eles estão dentro da gente. E é isso que precisa ser trabalhado internamente. Porque quando você desbloqueia internamente, obviamente você desbloqueia aqui fora e você consegue fazer acontecer. Né? Por isso que a gente voltou a falar, né, sobre os medos. E é uma coisa que a gente precisa ter mais clareza daquilo que a gente sente medo, para a gente poder ter um enfrentamento, né, daquilo que é necessário para fazer aquela mudança que a gente tanto quer, né, e quer manifestar as coisas que a gente deseja realmente. Porque tudo a gente pode ter na nossa vida, tudo aquilo que a gente quiser ter, ser, mas primeiro a gente vai ter que ser, né? É isso que a gente sempre falava, né? Porque quando a gente está olhando muito para fora, a gente acha que a gente tem que, né, ter para ser alguém, mas é diferente. Essa jornada de autoconhecimento a gente tem que ser para a gente conquistar aquilo que a gente quer, né? Então não é o ter que é mais importante, é o ser, né? Então se você está sendo todos os dias, né? Não importa, sabe? Hoje, não consegui fazer isso, me perdoo, né? Mas vou fazer agora. Não vou ficar deixando para depois, né? Porque o auto-perdão nesse sentido é importante, porque senão vai gerando culpa. Quanto mais culpa gera, menos senso de merecimento a pessoa tem, né? Que era uma coisa que eu queria falar que era importante. A gente precisa o quê? Trabalhar o senso de merecimento. Mas quando a gente sente muita culpa, a gente não se sente merecedor das coisas boas da vida, né? A gente está olhando sempre para o hoje, vendo tudo aquilo que falta, né? Porque tudo isso é aquele movimento que você estava falando da escassez, né? Então a gente só olha para aquilo que a gente não tem, para aquilo que falta, né? E a gente não agradece as coisas boas que já estão acontecendo na nossa vida, porque tem, né? Tem coisas difíceis acontecendo, mas também tem muita coisa boa acontecendo. E se a gente não consegue ser grato, né, pelas nossas conquistas, por mais que a gente ache que aquilo é pequeno, né? Mas para outras pessoas poderia ser grande, porque tudo é uma questão de percepção. Então, quando você começa a comemorar essas pequenas vitórias e você para de, né, ficar olhando para aquilo que você não tem, né, e você começa a fazer, né, em torno daquilo que você quer manifestar, aí a sua vida está seguindo um fluir. Não vai ser fluido, porque uma coisa que a gente tem que entender é que a gente precisa aprender a gostar de desafio. Porque se a gente não aprender a gostar de desafio, né, a gente não tem vida. Porque o desafio vai estar aí todo o tempo, porque esse é o convite de mudança da vida, né? E nós somos seres que estamos aqui para evoluir, desenvolver como pessoa, como ser humano, para materializar, né, vamos dizer assim, as coisas materiais que a gente deseja, né, porque a gente precisa, né, de estar vivendo nesses dois mundos, vamos dizer assim, mas a gente precisa desse crescimento moral e espiritual e, ao mesmo tempo, né, conquistar as coisas materiais que faz parte. Que legal, Ariane. Nossa, muitas sacadas na nossa live aqui. Entramos em estado de flow, passou aqui já 1h20 de live, praticamente, 1h15. E olha, foi muito bacana bater esse papo contigo aqui. Muitas pessoas já nos conhecem aqui, né, Ariane? Eu não falei no início da live, mas a Ariane é minha esposa, gente, tá? Então foi um enorme prazer ter a Ariane aqui hoje comigo. E essa live aqui, nossa, é nada mais do que uma conversa do dia a dia gravada, acredita? Porque nós estamos sempre interagindo e conversando sobre esse lance de autoconhecimento, sobre tudo, até porque é o meu trabalho, é o trabalho da Ariane. E é muito bom poder compartilhar com vocês
essas questões, porque na verdade o nosso trabalho só surgiu da gente querer buscar muito conhecimento para transformar a nossa vida e de repente os resultados começaram a acontecer e compartilhar isso com as pessoas, seja na parte profissional, na parte pessoal, tem sido aí a nossa grande missão. E a gente vai percebendo, né, que todos nós passamos pelos processos, não é porque a gente está buscando conhecimento, porque nós somos treinadores comportamentais, que nós estamos imunes a essas questões todas, bem pelo contrário. A gente até tem que tomar cuidado para não se cobrar mais, né? Porque fica uma vozinha que fala assim, mas caramba, você é treinador comportamental, é mentor, é coach, como é que você tem um erro de repente desse? Aceita que dói menos, é luz e sombra, não tem jeito, né? É exatamente de transcender essas dificuldades que a gente vai tendo aprendizagem. A gente sempre escolheu seguir a nossa carreira de uma forma a não ser teóricos, né? Então a gente lê, estuda, claro, mas traz isso para o campo da experiência, vê o que acontece, o que dá certo, o que não dá certo e resolve compartilhar. E com certeza podemos dizer para você, aqui da minha parte, para deixar uma mensagem, depois eu queria que a Ariane deixe uma mensagem também, que a partir do momento que você começa a confiar mais em você e tenha clareza e paciência, as coisas começam a acontecer, tá? Paciência não é passividade. Paciência é só você entender que tudo que está acontecendo na sua vida, independente de ser muito bom, muito desafiador, foi uma construção que você fez para chegar até aqui. Então, veja, tem muita energia, teve muito tempo, teve muita coisa que foi acontecendo. É possível você transformar essa realidade, mas é importante você entender que é um processo de transformação. Mas se você tirar o foco, como até trouxe o Edu para a gente aqui, da transformação do externo e olhar que o maior segredo, a maior sacada é a transformação do interno, você ainda nem vai ter mudado tudo. Mas só o sentimento que você tem por ver as coisas se alinhando já te traz uma paz mental muito grande. E lembre-se, da paz mental vem as suas melhores ideias. Ou você já viu alguém preocupado, estressado, triste, depressivo, tendo sacadas maravilhosas. Quando você estiver assim, muda primeiro o emocional, que depois a resposta vem. Então, gratidão, né, a todos vocês que acompanharam com a gente aqui. Antes da Ariane deixar a mensagem final, eu queria te dizer também que se fez sentido para você essas reflexões, você que vem acompanhando o canal do Instituto Fragata, aqui na nossa BIOS, nós temos aí um link que vai levar você direto para a nossa página, para o nosso ED, conheça nossas pílulas de conhecimento, nossos cursos, porque, olha, aqui no Fragata você tem um excelente custo-benefício e tem muito conhecimento ali na dose certa para você que todo dia está querendo mudar um pouquinho, está querendo desenvolver a tua vida. Seja bem-vindo. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Chame-nos no inbox. Ariane, deixe uma mensagem maravilhosa aqui para que a gente possa fechar essa live com chave de ouro. Bom, primeiramente eu quero agradecer a presença de todos, né, e pelas perguntas, pela interação, pelo carinho, né, amei conhecer todos vocês aqui, estou conhecendo algumas pessoas agora. Catila, gratidão, gratidão ao Edu também, Francisco. Gente, é uma coisa assim, de a gente entender que a gente está numa jornada de autoconhecimento, né, a gente vai errar em algum momento, a gente tem que aprender a se perdoar, né, e continuar seguindo em frente. Porque, né, a gente está nesse movimento de desenvolvimento, de evolução, e nós somos seres perfeitamente imperfeitos. Né? Então, a gente tem essa parte nossa imperfeita e a gente está aqui para o quê? Para superar, né, as adversidades, tudo aquilo que a gente tem medo, porque o medo é comum. Né? Não tem problema nenhum de se ter medo. Né? O problema é a gente não enfrentar os nossos medos, porque se a gente não enfrenta os nossos medos, a gente não materializa, a gente não conquista, a gente não traz mudanças para a nossa vida. Então, essa é a Legal. mensagem que eu quero Muito deixar para obrigado, meu amor, por estar aqui comigo. Eu apanharia da minha esposa se eu não a convidasse para participar, brincadeiras à parte, tá? Foi muito bacana e tem muitos temas que a gente vai trocar de ideia aqui ainda. E, gente, sejam sempre muito bem-vindos à página do Instituto Fragata. Muito obrigado à audiência de todos vocês, o carinho. Obrigado ao Francisco, que aí é o nosso grande, vamos dizer assim, mestre de todo esse processo aqui. Muito obrigado à Francesca, que prepara toda a estrutura, todo o esquema para a gente estar aqui com muita qualidade atendendo vocês. E na semana que vem estarei de volta aqui com nossas lives agora, às segundas-feiras, às 19 horas. Sejam todos muito bem-vindos e tenham todos uma ótima semana. Um beijão a todos, um grande abraço. Obrigado, Ariane. Gratidão pelo convite.